Mas o ciclo de vida, né, ele tradicionalmente se apresenta desse jeito, né? Uma etapa fundamental aí de extração de matérias-primas para depois ter a fabricação de materiais, a construção propriamente dita, uso, manutenção e demolição. E ele tem um início e um fim razoavelmente definidos, embora o nome seja um pouco contraditório. Você está falando de ciclo de vida de uma coisa linear, mas infelizmente é o que acontece. E essa avaliação, ela é classificada como uma avaliação berço ao túmulo, né? E é muito triste a gente imaginar que esses materiais todos aí que a gente empregou aí nesse ciclo de vida da edificação tem que necessariamente ir para um túmulo ou um depósito final, né? Na verdade, a gente quer alguma coisa mais parecida com isso aí, tá certo? Um ciclo mesmo, né, que faça jus ao nome. E com algumas considerações de hoje em dia, no sentido de fazer com que você tenda a integrar essa parte final aqui, principalmente de demolição, com um processo de reciclagem ou de reuso para fazer novos materiais e compor novos ciclos de vida. Evidentemente, alguma parte ainda não vai conseguir ser aproveitada, vai ser jogada no tal túmulo lá, né? E a gente também ainda vai ter que ter a inserção de matérias-primas naturais, né? Que era outra coisa também que a gente tinha que estar tentando controlar, né? Porque daqueles impactos que a gente mostrou anteriormente ali, né, um dos grandes impactos é exatamente a ocupação de áreas que vão ser degradadas e que dificilmente são recuperadas. Então, um exemplo aí do problema que a gente tem nesse sentido é do uso do calcário para o cimento e o uso da argila cerâmica vermelha. As áreas que você usa para extrair esses materiais dificilmente são recuperadas ou são recuperadas a um custo muito elevado. Mas o ciclo de vida das edificações ele pode ter um outro padrão de análise também, você olhar as fases, né, do ciclo de vida. Então, aí a gente mostra aí que a edificação ela tem fases pré-operacionais, operacionais e pós-operacionais, com algumas etapas aplicadas nessas fases. E é a partir disso que a gente consegue determinar impactos específicos, e aí o fundamento do conceito de ciclo de vida, né, de análise de ciclo de vida. Existem normas, né, que orientam não só a distribuição das etapas nessas fases, mas a forma de você também fazer a avaliação de impacto em cada uma delas. Então, essa daí é uma das distribuições mais aceitas, né, academicamente, da avaliação de ciclo de vida de edificações. Tá? Depois a gente vai voltar a falar um pouco mais dessas fases e dessas etapas. Mas também a gente tem o conceito de ciclo de vida nos materiais de construção. É interessante a gente perceber isso, porque o ciclo de vida na edificação pode ser entendido como um somatório, né? Um conjunto das avaliações do ciclo de vida de cada material de construção. E eu trouxe esse daí, Micael, porque isso foi inspirado exatamente no ciclo de vida lá da Wienerberger, né? Da empresa que a gente visitou lá na Alemanha, né? Normalmente as empresas brasileiras, pouquíssimas empresas, isso 20 anos depois, né, imagina, né? Pouquíssimas empresas de cerâmica vermelha no Brasil têm esse ciclo de vida. Tá? Esse gráfico aí tende a mostrar também a orientação, não só das fases, das etapas de um ciclo específico, aí no caso cerâmica vermelha, mas da lógica da ACV, que é a avaliação de determinados insumos que você tem em cada etapa dessa do ciclo de vida e emissões que você tem também para cada aplicação dessa daí. Então, aqui você tem uma entrada aqui na parte de exploração em matéria-primas aqui, de alguns insumos desses aqui, e vai ter algumas emissões daquela natureza lá do outro lado. Isso para a gente proceder, vamos dizer, em termos de cálculo, dá bastante trabalho, né? Mas existem softwares específicos para facilitar esse tipo de aplicação, mas que alguns acabam, digamos assim, não explicitando como que você chega no cálculo daquele determinado impacto.
Então, quando a gente opta em fazer uma análise de ciclo de vida energética, a gente tira só o insumo de energia e gases de efeito estufa para poder estudar eles melhor, para poder ter mais, digamos assim, acuidade, né, daqueles dados que você está estudando. O valor de como vão ficar essas emissões aí no final, ela vai depender muito do programa que você usa, do detalhamento das bases de dados, protocolo de análise, e que não seria até nem o caso da gente estar discutindo muito isso aqui. Mas o mais importante que eu vejo da gente estudar um conceito como de análise de ciclo de vida é o pensamento na análise de ciclo de vida, né? Pensar que você não está projetando alguma coisa só para entrar dentro dela e começar. Não, o projeto já começa quando você imagina o local, quando você implanta, quando você tem o conhecimento, né, do clima, né? Tudo isso aí já vai começar a definir alguns padrões de impacto ambiental que essa edificação pode gerar. Então, você está projetando uma casa num lugar onde o clima não favorece, por exemplo, em termos de climatização, né? No caso do calor, lá no norte, você mostrou lá o exemplo lá de Manaus, é fundamental num lugar como aquele, que a umidade é muito alta, você ter circulação desse ar. Então, você tem que ter, né, o conhecimento de como é o clima e quais são as estratégias adequadas para você minimizar, né, esse uso não só de energia, mas de geração de outros impactos, né, como algumas daquelas emissões que a gente pode listar do outro lado. A questão da água, por exemplo, é, às vezes, muito pouco, né, considerada em avaliações de impacto ambiental, mas é um bem, assim, não só de muita importância, a água, como ela vai ter, provavelmente, para alguns países, um custo tão alto quanto da energia, né? Aí são um relato rápido aí sobre as normas que a gente tem, né, sobre análise de ciclo de vida aqui no Brasil, na ABNT, que são todas elas baseadas nas normas da ISO. Tá? Depois a gente também pode detalhar um pouco mais o que cada norma dessa diz, mas o fato é que existe uma normatização básica, existe uma organização básica para a gente conduzir as análises de ciclo de vida. E a análise de ciclo de vida energética, ela entra nesse contexto tentando fazer uma simplificação, né, para uma condição de análise de impactos ambientais. Eu digo ali que ela é significativa, por quê? Porque se a gente for avaliar dentro, né, dos portais, né, de periódicos, quando a gente coloca análise de ciclo de vida em edificações, quase 70% vão dizer respeito à análise de ciclo de vida relativos a gases de efeito estufa, que é o que a gente pode fazer a partir de uma análise de ciclo de vida energética. Então, existe uma abrangência, né, de pesquisas grandes, né, que pode usar a análise de ciclo de vida energética, a CVE, em relação à análise de ciclo de vida completa, né? Você simplifica e você tem, por exemplo, além aí, claro, você tem a base, né, de norma em cima da CVE tradicional, mas, fundamentalmente, dá para você fazer, né, essas análises como a dos gases de efeito estufa em menos tempo e menos custo do que a CVE completa. Tá? Ela, evidentemente, não vai, né, substituir, mas vai facilitar essas tomadas de decisão e também acerca de eficiência energética. Ainda dentro aí do conceito aí da CVE, a gente tem uma proposta, né, sobre a divisão, né, do ciclo de vida da edificação, visando estudar esses eventos de consumo de energia. Então, a gente tem ali o setor verde ali, né, do gráfico ali na fase pré-operacional, subdividido aí nessas 7 etapas aí sobre levantamento, uso de materiais de construção até a obra. A azul é a operação, é a parte em que você já entra dentro da edificação depois de pronta e que você tem fundamentalmente os consumos de energia elétrica por equipamentos, mas você também tem um consumo de energia por reposição de materiais e a energia de cocção para alimentos. Então, a fase operacional, apesar dela ser mais estudada quanto às cargas de climatização, ela também tem esses impactos
associados. A parte pós-operacional ela está extremamente simplificada em demolição e remoção de resíduos e transporte do material demolido, ainda dentro daquela lógica antiga, né, de berço ao túmulo, né, que você está praticamente jogando tudo fora do que você investiu, né, em termos de materiais numa edificação. Hoje em dia, quando a gente faz, né, a perspectiva da análise de ciclo de vida, a gente tem que considerar esse fim de ciclo, esse pós-operacional, nas ações sobre reaproveitamento dos materiais de construção. Tá? Então, nesses congressos, né, que a gente frequentou sobre economia circular, a palavra de ordem é planejamento. Planejamento no sentido de você determinar os materiais que você possa estar reaproveitando ou reciclando no final do ciclo de vida. Diga. O prazo que... Assim, ciclo de vida? O ciclo de vida de edificações varia muito. Sim. Ok. Que tempo que você usa para fazer essas avaliações? Qual seria a vida útil? Tá. Eu vou te dar uma resposta objetiva, pouco, digamos assim, sedutora. Eu vou te dar depois uma outra resposta mais... Né? A resposta objetiva é 50 anos é o prazo técnico, né, que se faz sobre avaliações de ciclo de vida, não só na literatura técnica, né, nos artigos a gente encontra praticamente todos os artigos nessa faixa aí dos 50 anos de ciclo de vida, mas porque efetivamente em alguns países, e o Brasil está incluído, você considera o prazo de 50 anos como o limite para a desapropriação de material, de uma edificação. Bom, aí vamos lá. Aí eu vou te dar a resposta legal, né? Isso daí não é uma justificativa completa. Eu disse desde o início que não é legal essa. Isso é só para poder ter uma base para você poder estudar. O que efetivamente tem se feito hoje em dia é tentar estender essa análise até pelo menos 100 anos. Na Europa, a intenção é você tentar esticar. Mas você pode também, por conta que a tecnologia está permitindo, né, você simular prazos menores, esse prazo, 50 anos clássico, ou prazo maior. Você tem que ver qual é o teu objetivo, né, da sua análise. A gente sabe que tem edificações aqui que não duram 25, 30 anos, né, que a gente já viu isso, né, na nossa frente, né, não durar esse tempo todo. Mas a intenção é você entender, na verdade, o que está acontecendo nesse prazo. Né? Por que ela, né, não foi aproveitada, por que ela foi demolida? Tá? Diga. Você pode? Você não levantou o braço? É porque eu achei que você começou a pegar o gancho na banda aí, eu estava aqui pensando, a questão da manutenção. Sim. A gente sabe que grande parte, até das nossas grandes construções, elas vêm se perdendo num prazo menor pela ausência dessa manutenção. Sim. Quando a gente pensa nisso, nessa questão do ciclo de vida, eu estou inserindo essa necessidade dessa manutenção periódica, até porque eu tenho uma pegada de carbono grande no material. Sim. Sim. Na construção disso. Então está ali na questão da manutenção. Tá, exatamente. Aí também tem dois níveis de resposta. A resposta técnica é a gente levantar as condições normais e as condições de serviço, né, dos materiais. Aí vai entrar o conceito das obsolescências, né? A obsolescência percebida e a obsolescência programada. Tem materiais que são feitos para durar menos tempo do que eles poderiam durar efetivamente. Então, você tem que trocar eles mais vezes no ciclo de vida. E tem materiais que a gente também não deixa eles durarem o tempo todo que eles podem durar. A gente olha para a cara dele e diz assim, feio, chato, e joga fora. Entendeu? Então, tem um aspecto comportamental também, no que tange a você querer estar alterando essas condições da tua edificação. É claro que existem outras condições também, por exemplo, você constrói uma casa, sei lá, né, casou, tá você, seu marido e tal, aí vem família, filhos e às vezes vem mais gente, o perfil da edificação tem que mudar. Evidentemente que isso tudo tem que ter uma avaliação. Mas quando você faz a ACV, você tem que dizer que referencial é esse que você está colocando de reposição. Tá? Existem estudos que vão considerar, por exemplo, a reposição de mobiliário dentro da casa. Tá? E quando a gente entra na consideração sobre mobiliário,
você vai ver impactos ambientais incríveis, quase tão grandes quanto os que a gente vai estar mostrando daqui a pouco aqui. Aí a gente vai proceder a uma análise propriamente dita, né? Aí, a partir dos resultados, a gente vai ver que tem algumas tendências, mas quando a gente olha, por exemplo, essa parte de imobiliário e equipamento, isso vai lá em cima. Aí você vai dizer, isso não depende, isso depende, aliás, né, do projeto, depende de como você compõe a edificação, dependendo do equipamento, sim. Né? O porte da edificação impede que você use determinados equipamentos dentro de casa. Mas vamos começar a mostrar como é que a gente faz, sei lá, o nosso trabalho. Diga. Fale, querida, claro. Oi. Eu queria só entender o ciclo total onde você está analisando a análise do ciclo de vida energético até a pós-operação. Sim. Mas então, o que seria isso que você está chamando de EE total, que vai até a fase 8? Tá. Isso aí é o que entra no próprio slide agora. O conceito de energia embutida. O que eu chamo de energia embutida? É aquilo que você coloca na edificação antes de você gastar eletricidade, gás, etc., operacionalmente. Então, energia embutida é aquilo que você já ganhou de presente, entendeu? Quando a casa está em pé. Tá? E esse é um dos pontos importantes aí nesse tipo de análise. É ver como que ela é, quanto é esse total de energia em relação às outras fases da edificação. Então, vamos aqui só rapidinho passar para o conceito de energia embutida, exatamente isso que a Alexandra perguntou agora, né? Que é o total de requisitos energéticos, diretos ou indiretos, necessário para a produção de um bem ou serviço, no caso, a edificação. Então, existem alguns métodos de análise, a gente não vai explicar eles todos em detalhes aqui, mas o principal dos métodos é a análise de processo, a investigação direta por etapas do processo do bem ou serviço. Foi o que foi aplicado, por exemplo, lá naquele da cerâmica vermelha, né? Aquele diagramazinho ali é para a condução de uma análise de energia embutida por análise de processo. Mas você pode fazer através de análises estatísticas baseadas em dados de consumo de órgãos governamentais ou de classe, que facilitam não só por conta do tempo que você leva para fazer uma análise de processo, mas o acesso mesmo, né, ao tipo de informação. Então, lá o Balanço Energético Nacional tem, né, dados sobre consumo da indústria de cimento, da indústria siderúrgica, né, da indústria química, de alimentos. Então, esse tipo de estatística aí, né, ele é chamado, o pessoal que estuda ACV, de estimativa top-down, né? Que é de cima para baixo, ou seja, de um órgão, de alguma coisa que fez uma média geral e estende, né, essa avaliação para a base do que você está analisando. E a análise de processo, ela é exatamente o inverso, é a bottom-up, né? Que é quando você tira da base para tentar criar uma média. Mas dos métodos mais usados é o método de avaliação por matrizes de sumo-produto, que relaciona resultado financeiro e consumo energético. Isso é bem complexo, tá? Isso levaria bastante tempo para explicar, mas é o que o pessoal em países como os Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, usam para fazer as suas matrizes sobre energia embutida de materiais de construção, tá? Eu juro que depois eu posso explicar isso com calma, tá? Para a gente ganhar nosso tempo aqui. Mas o que se faz mesmo na prática é juntar alguns desses métodos. Você nem sempre tem condição de fazer todos de análise de processo, não tem todas as informações de análise estatística, ou não tem uma economia organizada para ter insumo-produto. Aí você junta os que você tem à sua disposição para fazer o que a gente chama de análise híbrida, que tende, né, a fazer uma redução, né, de estimativas de cada um desses métodos aí. Para a gente fazer um cálculo primário aqui de energia embutida, a gente tem que entender primeiro como o material de construção é produzido. Então, aqui a gente tem a lista aqui dos principais materiais de construção utilizados aqui no Brasil e a forma como eles são produzidos, o que eles consomem de fontes primárias de energia, tá? Incluindo aí a eletricidade. Aí esse gráfico aí, essa tabela, aliás, é dividida em fontes não renováveis e fontes renováveis. Já dá para entender pelo número, pela quantidade de informações que a gente tem ali, que tem muito mais fontes não renováveis do que fontes renováveis.
E considerando-se que a eletricidade é um caso à parte, porque ela também tem uma faixa de geração não renovável, que é o uso das termoelétricas, né? Hoje em dia, acho que todo mundo está entendendo mais ou menos o que é isso em relação às bandeirinhas, tá certo? Quando a gente abre lá a nossa conta de luz, lá aparece bandeirinha, né? Amarela, vermelha nível 1, 2, vem em função disso daí, do uso de fontes não renováveis para a geração da energia elétrica. Com isso, você tem condição de montar essa tabelinha aí que eu montei sobre o insumo, né, de energia para a produção de cada material de construção e de emissões de CO2 equivalentes. Tá? Essa tabela foi atualizada agora, na verdade ela foi o fruto aí da minha tese também, em 2006, mas lá no meu pós-doc, em 2016, eu consegui atualizar essa tabela para esses materiais aí. Tá? Então dá para perceber que alguns têm um fator de energia embutida muito alto por quilo, outros nem tanto, mas essa variação tem que ser considerada na edificação como um todo, no volume do que você usa de cada material e de quanto cada material entra em cada fase do ciclo de vida. Tá? Aí, vamos fazer um teste, né, sobre isso, né? Vamos ver como é que isso aparece na prática. Fechar agora para o coffee break? Talvez seja um bom momento. Perfeito. Tá, então depois a gente mostra aí os resultados aí da avaliação a partir desse modelinho aí, que é um modelinho Minha Casa Minha Vida, tá? Tá. Faça. Diga-se. Nesse modelo você vai estar incluindo desde a extração? Sim, tá. Sim. Todos os materiais e até o pós também. Isso. Tá? Então, a gente apresenta os resultados e discute os resultados depois aí do break. Tá? Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Então, para aplicar aqueles conceitos, né, de análise no ciclo de vida energético, eu peguei um modelo de uma edificação que eu chamei de edificação típica brasileira, mas, evidentemente, existem outros padrões de edificação típica. Só vou explicar qual é a origem, né, desse modelo aí, porque naquele tempo ainda não tinha Minha Casa Minha Vida, né? Mas a gente tinha programas, né, sociais e que eram incentivados aí muito antes também dessa época aí, do Banco Nacional da Habitação, né, e depois tiveram outros organismos que pegaram, né, essas atividades do antigo BNH. Essa casa ela veio fundamentalmente de um modelo que é usado para o cálculo do CUB, né, a norma 12721. Tem 15 modelos de edificações lá que são avaliados todo mês, né, para o cálculo do CUB. E por que eu peguei? Porque exatamente lá tem toda a descrição física da casa, né? Todos os quantitativos, todas as partes da edificação. E eu coloquei ainda alguns dados para poder proceder à análise, que eu chamei de dados ocupacionais, né? Com uma média de habitantes e renda que estavam mais ou menos na faixa do que o último CINFA fez. O CINFA foi um levantamento grande, né, do Ministério da Minas e Energia, né, na época, sobre o perfil, né, dos usuários de energia elétrica nas edificações residenciais. Tá? Então, aquela base ali de dados ocupacionais a gente pegou do CINFA. E essa parte física a partir desses dados da norma 12721, né, que calcula o CUB. Mas é uma casa aí que poderia estar encaixada aí, né, dentro hoje do padrão do Minha Casa Minha Vida, 63 metros quadrados, né, talvez não sei exatamente em que faixa fosse, né. Mas enfim, então a partir disso daí a gente aplica aquele critério de divisão de fases, né, do ciclo de vida da edificação e os cálculos de energia embutida por material. Tá? E aí o resultado final, tá, isso aí é uma elipse aí de pelo menos os 2 anos, né, desse slide para o outro, né? 2 anos depois a gente chega a esses resultados aí. Tá? Então, a gente encontra energia embutida inicial com 30%, né?
A energia operacional elétrica, só para equipamento, 30%. Energia operacional de cocção, que é tudo que você usa dentro da fase operacional, que não é elétrico, né? E que pode ser gás GLP, gás natural, querosene, lenha. Esse dado, inclusive, ele tem uma participação grande de lenha, uma coisa assim que eu achava sempre muito complicado de entender como isso funcionava, mas eu estava comentando agora com o Alexandre aqui no intervalo. Na época que eu fiz o levantamento desses dados, eu vim aqui a Brasília, no Ministério, né, das Minas e Energia, e conversei com o coordenador do Balanço Energético Nacional na época, e ele me explicou por que a lenha tem esse poder todo, ela influencia tanto. Se você pegar o balanço, é o terceiro insumo residencial, né? Eletricidade, GLP, o terceiro é a lenha. E a lenha foi, durante os anos do apagão, tá? De 2002 a 2005, o principal. Você pega a série histórica... Oi? Voltou um gás a 90 reais. A lenha está lá em cima, tá bem? Porque ela está presente fora dos centros urbanos. Então, as pessoas não têm noção, né? A maior parte das pessoas que não tem contato, né, com a área rural do país, ou que não tem contato nem com as periferias, né, não sabe disso. A última PNAD, na PNAD tem uma coisa interessante sobre isso daí. A última PNAD deu com que 17% das residências brasileiras só usam lenha. É muita coisa. E chega a 27% a 28% as que usam lenha com GLP. Tá? Bom, então essa divisão aí, tá, ela aponta para o seguinte: o que está em azul aqui é energia que você gasta para produzir materiais. Então, a energia embutida inicial é só de materiais para você botar a casa em pé, e a energia embutida de manutenção são materiais que entram nos tais 50 anos do ciclo de vida. Então, isso vai compor praticamente 50% de toda a energia do ciclo de vida da edificação, contra 50% dessa parte operacional, sendo que só 30% é elétrica. Então, em termos de impactos ambientais, são muito diferentes os impactos disso daqui para isso daqui, e até para isso daqui mesmo, porque aqui você tendo fundamentalmente lenha e GLP, é menos impactante em termos, por exemplo, de emissão de CO2 do que para esses daqui. Tá? A média de emissão de CO2 para os materiais é muito maior do que desses combustíveis de cocção. Aqui em cima é um esquema assim, muito genérico para a gente poder imaginar, quando a gente vai estar projetando uma edificação, quanto que você gera, né, o consumo de energia e gera de CO2. Então, a energia embutida inicial ela chega a 6 gigajoule por metro quadrado, a energia operacional elétrica 0,12 por metro quadrado, mas considerando um ano. Né? Então, na projeção dos 50 anos é que vai chegar nesse valor aqui. A de cocção, um pouco menos, e a de manutenção, a mesma da cocção. Tá? Então, você tem ali para 50 anos, ciclo de vida de 50 anos, a inicial, evidentemente, não altera, mas continua 6 gigajoule por metro quadrado da operacional elétrica, 4 para de cocção e 4 para de manutenção, que tem aquelas divisões ali, aquelas percentuais aí. Tá? Obviamente, como eu falei que tem 2 anos de diferença, né, de uma coisa para outra, tem alguns detalhes que poderiam ser explicados sobre esses números aí, que a gente pode estar conversando depois sem problema. Tá? É que poderia estar estendendo um pouco demais aqui a apresentação. Aqui tem o consumo por material. Então, aqui em cima a gente vê que cerâmica vermelha, cimento, aço, tinta, concreto, esses são os materiais principais. Quando você pega até o 8º, você tem mais ou menos 80 e poucos % de toda a energia acumulada. Então, antes de pensar, mas é muito complexo fazer uma avaliação do ciclo de vida de uma edificação, são muitos materiais. Sim, podem ser muitos materiais. Nesse caso aqui, como a casa é simples, tinham 23, tá? 10 que estão aqui e outros 13 aqui. Só que esses outros 13 deu 7,42 de energia, que é a parte principalmente de acabamentos e instalações.
O que é fundamental ali? É o envelope da edificação, né? Então, no envelope é que você tem essa energia mais concentrada. E são esses materiais de envelope que a gente tem que dar um foco maior. A gente tem que entender melhor o ciclo de vida desses materiais, porque se a gente consegue abater qualquer coisa, que seja 15%, 20% de um material desses aí, você está prestando, né, um belo favor aqui. Quando a gente olha nos 50 anos do ciclo de vida, o que só inverte aqui é a tinta, que sai do quarto lugar, vai para o primeiro, né? Agora, isso com uma consideração extremamente conservadora, porque eu usei um dado técnico de reposição da tinta. Eu não coloquei a tal da obsolescência percebida, né? Eu botei o dado técnico, que é de 5 anos. Né? Você esperar 5 anos para pintar a casa. E a maior parte das pessoas nem sempre faz isso. Né? Então, Tem gente que não fazem 5, mas tem edificações que fazem menos. As casas alugadas, isso, exatamente. Você tem que pintar para entregar, né? Então, né? Só aí já tem. E outra questão também, eu botei com 2 demãos, que é o que o fabricante da tinta diz para botar. Também não sei. Exatamente. E aqui é um gráfico, eu acho, uma tabela que eu acho que ela explana uma reflexão importante aqui. Tá? Apesar de estar com os dados de 2013, eu refiz esse cálculo agora para 2018, não está muito diferente. O que acontece? Você tinha naquele momento, né, 62 milhões, né, de domicílios particulares no Brasil e 1,5 milhão sendo feitos novos naquele ano. Então, dá para esses dados de energia embutida e de energia de manutenção calcular quanto que você gasta de energia para produzir essas edificações novas e para manter as edificações antigas. Então, você tem ali 441 milhões, né, de gigajoule para edificações novas e 191 para as de manutenção. O consumo de energia elétrica residencial, segundo o balanço, é de 423. Então, a gente consome mais energia para fazer casa nova do que a gente gasta de energia elétrica nessas mesmas edificações. Tá? E embaixo, o consumo de cocção, que é mais alto, ele pega esse valor exatamente porque tem essa parcela da lenha, que é uma parcela que tem as suas polêmicas aí por trás. Mas, se a gente fosse imaginar só GLP, seria aproximadamente 30% disso daí. Então, a soma tanto do GLP quanto a da elétrica residencial é muito menos do que para você construir e manter as edificações novas. E a edificação nova e a de manutenção são gastos com materiais de construção, que têm aquelas, vamos dizer, aquelas fontes, né, fósseis preponderantes. Tá? São impactos mais significativos do que o da nossa energia elétrica, que era mais sustentável uma época, quando eu comecei a estudar isso daqui, né, naquele tempo, né, Micael? Era quase 90%, né, de energia hidrelétrica, você só tinha 10% de termoelétrica. Vão mudando. Hoje em dia, você tem 65%, né, de hidrelétrica, tem 15% de termoelétrica, só que a gente tem um crescimento interessante da eólica. Então, a gente vai voltar a ter uma preponderância, né, da energia renovável. O que isso quer dizer? Que a nossa energia elétrica não vai ser tão impactante assim. Então, é legal a gente economizar energia no dia a dia? É óbvio que é. Ninguém está pregando aqui que a gente não preste atenção nisso. Precisamos sempre, porque qualquer economia que a gente faça em termos de energia é importante por conta da geração. Toda geração, mesmo das renováveis, tem alguns impactos. Né? A eólica, por melhor que ela seja, tem impacto também. A hidrelétrica, então, nem se fala, né? Tem impactos muito consideráveis aí, que às vezes não entram nessas contas. Então, economizar energia sempre é bom, de qualquer natureza, mesmo as renováveis. Tá? Agora, quando você usa mais energia para fazer materiais, você está fazendo mais impacto. Tá? Quando você está puxando cada vez menos energia elétrica, e a história, né, que a gente falou do uso da fotovoltaica para aquecer a água agora, né?
O Lambert que falou isso. Então, quer dizer, que exatamente me doutrinou no sentido contrário, na época do apagão. Ele dizia, só pode usar energia elétrica para fundo, coisas nobres, atividades nobres e tal. Eu falei, pô, tomar banho não é uma atividade nobre, mas tudo bem, deixa para lá. Então, tá, esse quadro aí, e volto a dizer, ele atualizado está mais ou menos na mesma proporção, mostra que a gente tem essa distribuição, para gastos de energia no ciclo de vida das edificações. Agora,